Começar a sessão da tarde agora. Agradecer a Luísa, o Paulo, o Raul e o Emílio. Essa mesa que eu tenho certeza que vai ser brilhante aí com todos os colegas assistindo. E aos poucos o pessoal vai entrando. Luísa, comandante em chefe. Vamos lá. Obrigado. Obrigado a todos. Bom, obrigada, né? Obrigada aí pelo convite, a possibilidade de estar aqui nessa mesa mesmo muito especial, né? Hoje a gente vai estar com o professor Emílio Martinez, da Universidade Politécnica de Valência, da Espanha, o professor Paulo Bernardino, da Universidade do Porto, de Portugal, e o professor Raul Ninho Bernal, da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia. Eu vou pedir aí que vocês, um pouquinho antes de falarem, se apresentem também, aí até no sentido de, né, de indicar a pesquisa e essas articulações que vão trazer para a gente hoje, tá bom? A gente vai seguir nessa ordem aí já indicada. Então, professor Emílio, por favor. Buenas tardes, hola a todos. Olá. Bueno, es un placer estar aquí. Bueno, yo soy Emilio Martínez, pertenezco al grupo Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia y es un grupo que trabaja con arte y tecnología desde 1990, que se fundó el grupo, hasta la actualidad. Y voy a aprovechar esta ocasión que tenemos un poco para enseñaros lo que estamos haciendo, gracias a que tenemos actualmente una exposición aquí, que es una exposición retrospectiva en un programa, digamos, trayectoria para ya artistas más consolidados. Y voy a aprovechar la ocasión para enseñaros un poco la exposición y nuestro trabajo. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar a compartir el PowerPoint. Vale, creo que lo tenemos ahí. Sí. Vale, muy bien, ahí está. Bien, le hemos llamado a la charla de lo analógico a lo digital porque el Laboratorio de Luz es un grupo de trabajo que se inicia en los años 90 y con unas tecnologías muy analógicas en su momento y tecnologías de reproducción de la imagen que han ido asimilando toda la evolución de la parte digital hasta llegar a la actualidad. Esta es una reproducción de nuestro espacio de trabajo en la sala de exposiciones del Centro del Carmen, que es la exposición Lux Ex Machina que os quería comentar. Y para comentaros un poquito lo que es el laboratorio de luz, he seleccionado un vídeo muy breve de 1 minuto y medio que creo que va a explicar mucho mejor que yo, está mucho más centrado y más rápido en qué consiste nuestro trabajo. Y luego a partir de ahí os enseñaré un poquito la exposición. Laboratorio Ex Machina es un viaje a través de la transformación entre la cultura analógica y la cultura digital en la que nos hallamos inmersos. La exposición ofrece un viaje a las mismísimas entrañas de tan complejo proceso. Bienvenidos a la nueva temporada de Creación sin Barreras. Bueno, frente a una situación que podríamos decir de aceptación total del uso de las tecnologías, la ULUZ tiene una visión crítica, sensible, poética, y de un uso de las tecnologías que nos hagan reflexionar. Es decir, no ser un tonto en manos de la tecnología, que no ser un esclavo voluntario, o sea, que tiene una visión de juego y al mismo tiempo crítica. Ese proceso es una parte muy creativa del grupo, que puede variar. Creatividad científica. Creatividad científica, las dos cosas. Participar en ellas, el formar parte de ellas, completa un poco la pieza, ¿no? Y la persona, el espectador, pues se siente más involucrado, la entiende más, no sé. Creemos que es muy importante su participación. Tenemos en la mayoría de las obras procesos de desarrollo muy largo en donde van surgiendo cosas y no se trata que elijas lo inesperado, sino que estás esperando a lo inesperado. La Voluz. Bien, pues bueno, a partir de aquí, que creo que explica un poquito la trayectoria de una forma bastante más ordenada que pueda hacer yo, os voy a presentar un poco la exposición desde digamos, desde las primeras piezas, que esta pieza del año 93, que básicamente consiste en un texto que se ilumina con la acción del espectador, pero que siempre se ilumina de una manera muy temporalmente limitada, un poco
incidiendo en esa dificultad de la lectura, de la comprensión, de la reflexión, etcétera, ¿no? On-Off también en esta época es un trabajo también en esta misma línea de investigación, de percepción y proyecciones, que es un poco, es una pantalla doble en la que el espectador puede, digamos, rodear y es recogido por una cámara que lo proyecta sobre la sobre la parte opuesta del espectador, ¿no? Hay una tela, digamos, que es la tela de proyección, que hace unos ciertos moarés, etc. Secuencias de continuidad del año 98 es un trabajo que parte del registro de película de 35 milímetros, que es digamos, un registro completamente analógico, químico, y luego, bueno, digamos, hay un sistema de proyección sobre el espacio de esto que ha sido recogido por la película, ¿no? Por una grabación estenopeica de una cámara circular de 8 estenopos y tal, ¿no? Entonces es una pieza muy mecánica y que habla de esa, digamos, reproducción de imagen, reproducción mecánico de la imagen con medios analógicos básicos propios digamos, de todo el siglo XX, ¿no? Delem es una pieza que ha tenido diferentes procesos de trabajo, una pieza del 2005-2024 que básicamente consiste en una cámara web que recoge el espacio y al propio espectador y este espectador interfiere en lo que es la proyección de la cámara, ¿no? Esta es lo que hemos utilizado en esta ocasión, que es una Kinect, una cámara de estas de videojuegos. Battery Cinema entra en digamos, la parte donde ya empezamos a trabajar con elementos más interactivos que obligan al espectador a realizar una serie de acciones. Estas acciones modifican, digamos, el montaje. En este caso, lo que hacíamos era descomponer a una película film de Samuel Beckett en diferentes escenas y la acción del espectador las volvía a recomponer sobre las imágenes, ¿no? Son, digamos, trabajos bueno, de cuando ya empiezan a aparecer los elementos digitales, digamos, que están ya a disposición de los usuarios y nos permiten empezar a programar lo que es el tratamiento de imágenes, ¿no? Cabanyal Passat, Present y Futur, que es una pieza del 2005, aborda un poco ya problemáticas que tienen que ver con el contexto social en el que nosotros vivimos. En este caso era en el barrio del Cabanyal, que tenía digamos, una situación inmobiliaria complicada, especulativa, y determinados artistas se movieron para visibilizar esta situación. Y en este caso forma parte de la línea de investigación que nosotros hemos denominado ensayo audiovisual interactivo, porque dentro de cada uno de estos cajones hay una serie de testimonios de los vecinos, de las personas que viven en este lugar desde hace mucho tiempo, que son accionados y están disponibles al público cuando el público abre uno de estos cajones y puede acceder al interior. En esa misma línea hicimos Entre Cabanyal, es una pieza de 2002 que ha tenido también diferentes configuraciones y básicamente son una serie de... son unos documentales recogidos también sobre unos testimonios de vecino que cuentan en una conversación algunos de los temas de la lucha ciudadana de defensa del barrio, ¿no? Entonces el espectador está incluido, se recoge a través de una videocámara y se proyecta posteriormente en una imagen fantasma que podéis ver aquí a la derecha y de alguna forma se incluye dentro de lo que es la narración, ¿no? Se incluye en primera persona. Digamos que de alguna forma también lo involucramos, ¿no? En el relato, ¿no? Luego, posteriormente, hemos trabajado según han ido apareciendo tecnologías, un poco testándolas. Un Infinito trabaja con realidad aumentada, es una pieza muy, digamos, muy temprana de estas tecnologías en el año 2006, prácticamente es el inicio de este tipo de trabajos. Hicimos algunos con ellos para ver cómo funcionaban. Y entonces todavía se llevaban unas marcas y tal, ¿no? Que había que situar sobre la cabeza y tal. Entonces incorporamos la parte del juego y todo esto, ¿no? Actualmente esto se realiza ya con móviles, ¿no? La tecnología se transforma y tal. Pero bueno, nosotros lo que nos interesaba es trabajar con ella, experimentar con ella y ver un poco, bueno, pues cómo respondía en estos ámbitos, ¿no?
Aquí tenéis un poco una vista de la exposición, el modulador de luz, que es una pieza de 2006, que es una pieza donde, digamos, hay unos focos robotizados que responden a la interacción con el público, donde hay unos micrófonos en las que el público puede hablar y es como una batalla entre micrófonos, ¿no? Según el espectador utiliza el micrófono y habla más fuerte, los focos le dirigen la luz sobre él, o sea, la atención de los focos se dirige sobre aquellos que levantan la voz, ¿no? Públicamente. Y entonces, bueno, también es una pieza que, además de las connotaciones que pueda tener de significado, etcétera, bueno, también tiene un uso muy lúdico y también un uso compartido, ¿no? Y eh, bueno, en 2019 estuvimos trabajando con el tema de los panoramas, que ya habíamos iniciado también precisamente en una cooperación con un programa hispano-brasileño, con Porto Alegre en su momento. Estuvimos trabajando con panoramas y en este caso es una tela cilíndrica en el que dentro se expone una imagen panorámica con una temática que también tiene que ver con nuestro contexto, que es la Universidad de Valencia, que es una universidad que ya tiene 500 años, una universidad antigua, y en la que, digamos, hay diferentes niveles, el nivel físico, edificio, historia. También está el nivel de conocimiento, ¿no? Que lo representábamos por la biblioteca. Y finalmente está también el nivel de la implicación social, la implicación de la universidad con el contexto social de la época. Y bueno, por acabar, simplemente mostraros este trabajo, 24 frames, que es una descomposición en 24 imágenes, de tanto de audio como de sonido, que esta trabaja sobre las piezas, perdón, sobre las tripas interiores de los museos, ¿no? En la, digamos, bueno, igual que en esta y la última, ¿no? Que hicimos en 2023, también es Traductor Ecomedia, que básicamente lo que hace es una torre de comunicaciones que conecta el entorno con la parte interior del museo, ¿no? Hay una serie de sensores que están dentro de este entorno y transmiten la información dentro y se produce una serie de interacciones, ¿no? Con el público. Y bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar de nuestro trabajo y aprovechar la oportunidad pues, para darlo a conocer y tal, ¿no? Y bueno, y esta es la fiesta que se debe de corresponder con en este caso con la inauguración y en la próxima espero estáis todos invitados, esperemos que nos veamos tomando una copita. Muchas gracias por todo. Muito obrigada, professor Emílio. A pontualidade britânica continua, né? Estávamos todos aqui antes, né? E a possibilidade aí da gente tirar, né, algumas dúvidas e fazer perguntas no final. Tudo bem? Muy Então bien. tá, então eu vou fazer a minha apresentação. Aí, Gil, você me controla aí, tá bom? Deixa eu compartilhar. Ok? Tudo bem? Bom, Todo bien. Sí, sí. então, obrigada. Então, novamente, aí agradecer o convite, né, do Gilberto, da Suzete, da Mirtes, pela organização do DAT, que já vai aqui no 5º ano, é isso mesmo, Gil? Quinto DAT, quinto retina, de 5º duas. retina. Haja Vai junto. fôlego, né, para organizar para essa organização, né, pesquisadores, artistas, processos teóricos, práticos, encontros, mas também muito afeto, né, porque a gente acaba se encontrando também com amigos e fazendo novos amigos, né? Então, agradecer mesmo por esse esforço que a gente sabe que no meio de um cotidiano aí acadêmico, a gente, né, poder estar aqui. Bom, hoje eu falo do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, da PUC de Campinas, né? Também estou coordenando o Media Lab PUC Campinas, que é um nó da rede do Media Lab Brasil, que a gente agora, para além da UFG, UNB, PUCamp, a gente tem o Instituto Mauá,
Unesp e também a Unicamp, né? E a Unifespa, que agora vai fazer o CIMI em agosto. Então, é uma rede também que vem aí trabalhando em conjunto com esses encontros de arte e tecnologia, né? Hoje, eu então vou falar um pouco da minha pesquisa, que eu tenho desenvolvido com bolsa do CNPq, e cujo título é Entre Objetos, Sabores e Aromas, Narrativas Geolocalizadas. Então, nessa pesquisa, eu estou inventariando a produção brasileira, né, de narrativas que geolocalizam, pensando especificamente numa geografia de aromas. E aí, a Joseli Carvalho é a artista que eu trouxe para falar hoje aqui para vocês, né? Mas antes eu vou, então, trazer algumas questões para pensar, então, o que seria esse mapeamento e essa cartografia crítica, né? Pensando aí que os mapas, então, eles introduzem uma disciplina de espaço, né? Então, por trás dos criadores de mapas, sempre se esconde aí um conjunto de relações de poder que vão criar lógicas, códigos e vão especificar exatamente essas narrativas que serão lidas, né? Então, esse imaginário cartográfico e essas representações, então, de território, de relações de poder, passaram, então, a descrever esse espaço e definir simbolicamente as possibilidades de leitura. Então, pensando as representações cartográficas, que passaram igualmente a subordinar-se aos imperativos territoriais de sistemas políticos, que vão reclamar, então, e justificar, né, na verdade, essa narrativa. E pensar que, então, que o território ele se constitui de forma plural e polissêmica, não controlável, né? E foi aí se transformando a partir, então, de uma série de ações políticas. Então, eu trago aí uma série de autores que vão justamente problematizar a questão da cartografia, né, dessas práticas de mapeamento, e, de alguma maneira, os artistas vão aí diversificar essas formas de representação, né? Além da emergência de tecnologias cartográficas, também a possibilidade de sujeitos mapeadores, né? Então, a ideia também é de uma representação cartográfica que vai abordar linguagens, né? Outras linguagens, e vai observar práticas que vão trazer, então, a outros sujeitos, né? Que vão legitimar outras narrativas e, portanto, constituição de outros territórios. Então, essas políticas cartográficas, elas são objeto, então, de uma ação política e que vão, nesse sentido dos artistas, né, trazer uma instabilidade para o que se é entendido aí como território, né? Então, tem alguns autores que vão falar, então, de um mapeamento participativo. Então, a ideia de que esse reconhecimento espacial e ambiental de populações locais vão inserir e vão desestabilizar os modelos mais convencionais da construção, para pensar a construção de mapas, né? Então, a ideia de um mapa participativo. Então, essa noção de cartografia crítica, e o Crampton e o Krieger são esses autores com os quais eu me apoio, né? Eles vêm aí de uma origem da escola de Frankfurt, inclusive de Foucault também, para pensar a crítica, né? Então, não como uma falha num argumento, nem um julgamento reprovador, mas como um exame das premissas e fundamentos de um determinado campo do conhecimento. Então, é uma abordagem filosófica, então a crítica aí como uma prática política de questionar e resistir ao que sabemos para abrir, então, caminhos de conhecimento. Então, nesse sentido, a produção da Joseli, né, ela vai caracterizar uma outra trama territorial, né? Ela vai fazer uma prática de um percurso olfativo e trazer
para essa cartografia, né, sujeitos que vão, de uma certa maneira, desestabilizar, então, o que seria uma dimensão territorial de uma cidade específica aqui no Espírito Santo, né? Então, esses processos que vão se basear em redes de relações e práticas, então, vão conformar os territórios socioculturais em detrimento de outros territórios hegemônicos, né? Então, esse autor aí, que vai falar, tem um livro sobre cartografias sociais, ele vai justamente trazer essa possibilidade de contar, né, e de relatar, de relatos de comunidades. Então, ela parte, esse trabalho é de 2010, que ela parte de um programa de residência que foi promovido pela Secretaria de Cultura de Viana, do Espírito Santo, e teve a curadoria de Neuza Mendes, tá? De uma curadoria geral, e foi pensar, então, a formação e desenvolvimento da cidade pelo viés do patrimônio cultural, né? Material natural, edificado, mas também muito simbólico, a ideia da ocupação do espaço pela memória e pelas pessoas, né, que ali se identificam. Então, a Kátia Canton, que foi curadora da exposição da artista Joseli, ela tinha essa pergunta, mas que arte cabe numa cidade? E a Joseli, então, coloca outra pergunta, mas que cheiros cabem numa cidade? Então, essas ações foram, como eu disse, no município de Viana, né? E eu vou começar a mostrar. Então, são os vidros de cheiro, né? Que aí a exposição acontece em 2011, e além desses vidros que foram preenchidos pelos participantes, tá? Haviam também vidros vazios para que os espectadores também, durante a exposição, pudessem estar deixando esses registros, esses marcadores de memórias também na galeria, né? Então, elas estavam dispostos em mesas estreitas e altas e fazem lembrar, como diz a Canton, um antigo gabinete, né, de curiosidade, precursores aí dos museus, para pensar, então, a ideia das explorações, das viagens pelo mundo. Cada frasco foi numerado e acompanhava uma ficha onde os moradores realizavam anotações, descrições e a memória olfativa compartilhada. Os registros realizados nas fichas também estiveram presentes na instalação, mais um vídeo que também mostra o trajeto, né? Os eventos urbanos e as experiências coletivas, então, passam a revelar esses cheiros, táticas de mapeamento, formas alternativas de observar, de monitorar o espaço, adotando, então, práticas não tradicionais para desvelar, então, relações de poder que estariam embutidas numa cartografia mais científica, né? Então, há uma conscientização do entorno urbano através desse mapeamento. A ideia do olfato, então, se liga a uma opção sutil e de resgate, né? Pensando da nossa sociedade aí marcadamente pela visualidade e pelo atropelo aí das imagens, e o olfato é uma disciplina e um sentido não muito priorizado, mas que transborda, né, de imagens e sonoridades, pensando aí, então, as sensações que eles podem evocar. Tem um autor, que é o Pickles, que vai falar a questão do mapeamento, então, como essa produção do espaço, de um lugar, de um território, pensando em identidades políticas, né? Pessoas que habitam e compõem esses espaços vão definir e ativamente atuar na construção desses mapas, tá? Houve um compartilhamento também de história com as mulheres de Araçatiba, então, nesse processo de residência, a Joseli também ela esteve em contato com outras comunidades, né? Onde ela teve contato com o trabalho artesanal, os bordados, cheiros de ervas. Então,
a residência também acabou perpassando várias comunidades e a exposição, né, vidros de cheiro acaba também, então, trazendo esses marcadores, né? Então, pensar essa exposição, então, como uma exploração sensorial, um percurso que constrói coletivamente um mapa olfativo, implicando em convenções de uso e mapeamento de códigos culturais que revelam, então, outras lógicas para esses espaços e determinam também outras relações com os objetos que ali também materializam e formalizam as memórias, né, e a questão simbólica que os participantes vão recuperar nas suas experiências vividas. Então, para terminar, esse trabalho da Joseli, eu entendo que vai implicar em outros marcadores para a gente pensar, então, o exercício desse mapeamento crítico, buscando aí uma diluição de fronteiras que vai implicar em outras paisagens, pensando os aromas, né, e os objetos a ele atrelados como variáveis, então, espaço-temporais, e, portanto, a constituição de narrativas geolocalizadas. É isso. Vou dar meu stop sharing aqui. Não foi nem necessário eu interromper, você foi mais britânica do que os britânicos. Antes da hora. Na rapidez a Maravilha. gente se acelera. Obrigado. Tudo bem. Obrigada, Gil. Bom, então, passando aqui para o professor Paulo aí Bernardino, sim, da Universidade do Porto. Por favor, Paulo. Vou já começar a fazer o sharing. Sim. Momento, acho que já estão vendo. Sim, e, portanto, tudo certo. Mais, começar, obviamente, por agradecer a todo esse painel também, muito interessante, cheio de personalidades e de pessoas que também fazem esta vida de professores e artistas e que, portanto, ficamos sempre aqui nestas relações. Obviamente, agradecer ao DAT por este quinto evento, conjuntamente também com o Retina, mas que a nós nos cabe estas relações com o Data diretamente, pensando a partir do título desta basta de tragédias, e então, para não pensar mais em tragédias, eu decidi ir desenvolvendo estas questões que nos intersetam, que me intersetam no trabalho, quer como artista, quer como professor, e nesta nova relação que nós tecemos com as identidades que, de algum modo, vamos construindo ao longo dos tempos. Aqui eu também gostava de fazer uma pequena atenção, sem tragédia na mesma, é que eu não sou professor da Universidade do Porto. Eu colaboro com a Universidade do Porto, de Lisboa e de Coimbra, mas sou professor filiado em Aveiro. A universidade é de Aveiro, que é onde faço, aliás, o grupo de investigação e que desenvolvo agora numa área de estudos de arte, a investigação com o grupo de Praxis e Poiesis, que no fundo sai da relação da prática para a teoria e questiona essa dimensão. Portanto, aqui a questão que me interessa trazer destas coisas que me interceptam realmente é uma viagem que vai de alguma forma focar-se nos temas que se foram alterando, reconstruindo. Eu esqueci-me de pôr aqui o relógio, deixa-me só pôr, que é para já que toda a gente foi tão certinha, para eu não falhar aqui. Já vai, tá? Mas, contudo, como eu estava a dizer, há toda uma relação no âmbito daquilo que foram as artes visuais que sempre atravessaram desde a escultura, que foi onde eu faço a minha formação inicial, passando depois por questões que têm a ver com as interações e com os desenvolvimentos de consciências que começaram a partir até do toque e do corpo. E vamos ver trabalhos em que isso foi, onde me fui focando através de uma relação de corpos como dimensão do fazer não físico, não apenas físico, mas também teórico e intelectual, na relação que vamos tecendo com estas perspectivas de transições, até com possibilidades, não é, de proporcionar e de participar numa lógica de fazer artístico. Tudo isto transforma
não é? A arte numa irredutível subjetividade. E, como tal, nós trabalhamos nestas construções em que vamos refletindo sobre a contemporaneidade e, de algum modo, obviamente, através destes contextos e fronteiras que vamos desenvolvendo nos vossos trabalhos, ou nos nossos trabalhos. Portanto, desta relação veremos, eu passo já a mostrar, só para fazer este introito, de como é que a relação das coisas se vão apresentar, e também reforçar esta ideia do trabalho de partilha. Nós, como professores, como investigadores e como artistas, acabamos por trabalhar com grupos, com dimensões que vão para além até dos nossos conhecimentos, e acabam por criar também novas relações, inclusive com as matérias que vamos desenvolvendo. Isso tudo acaba por, não é, ampliar o nosso leque de explorações, quer na disseminação da própria relação que temos com o objeto artístico, e também no domínio das publicações que vamos fazendo, nas apresentações, workshops e tudo isso. Ou seja, portanto, nós vamos ter aqui uma panóplia de questões que, no fundo, têm a ver com estas coisas que nos interceptam. Portanto, nesta relação enquanto professor, nos espaços cognitivos e no desenvolvimento que faço com a comunicação visual, com a tecnologia, no âmbito da área de estudos de arte, do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade, aí nós veremos como é que, no fundo, estas relações foram indo sendo construídas de alguma forma. Ora, vamos agora, então, espera aí, ele não está a passar aqui, já passou. Portanto, eu fui buscar e tentar fazer esta construção, não é, das várias dimensões, desde aquilo que foi a minha formação enquanto estudante, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em que fui desenvolvendo um trabalho toda à volta desta ideia de imaginários que têm a ver com peças que foram sendo desenvolvidas sempre no âmbito da escultura. Estamos em 91 e nessa fase quase não existia tecnologia, nem mesmo o vídeo, é melhor, ela existia, não estava, era disponível da forma que está hoje. Depois, quando fui para a Royal College, em Londres, naturalmente comecei a desenvolver uma série de trabalhos que se baseavam com as disponibilidades que eram dadas pelo próprio college, de fundições, vários departamentos em que nós podíamos circular, e eu fui desenvolvendo esta ideia do sonho do poeta, como ia construindo e relacionando com esse fazer. Depois, em 91, em 96 e em 97, há uma transformação muito grande. Eu começo a trabalhar já com uma galeria profissional e começo a desenvolver esta ideia de corpos através de desenhos de grandes dimensões e de formas que remetiam para um espaço de interioridades. Ao mesmo tempo, a Feza Coico veio cá a Portugal fazer uma seleção de artistas. Eu, na altura, estava a começar a trabalhar com vídeo, isto em 97, e desenvolvi uma peça que era um touching. Isto é uma peça muito curiosa, porque no Japão é proibido mostrar sexo, assim, e foi uma grande aventura no Sagacho Exhibit Space, em Tóquio, porque não é? Isto saiu em todos os jornais, como a curadora tinha sido tão corajosa em mostrar esta peça, que se relacionava. Isto é uma peça em que a Maria Manuela aqui faz da noiva, e havia um grande sabonete que se proporcionava um toque. Na realidade, isto aqui começa-me a trazer questões de como é que o objeto também passa nessa relação, até porque esta dimensão do sexo, do poder, dos sabonetes, que é um sabonete de 50 quilos, que diz touch me, e que criava essa relação de onde é que estaríamos nós a tocar. Isto, curiosamente, depois, não é, converte-se num outro grande projeto, que é o projeto A Mim, em que também com esta mesma lógica dos cheiros, dos sabores e dos toques, que vou desenvolvendo através de um vídeo que vou separando em frames e que vai sendo composto pelo tempo do observador. O observador vai olhando nas imagens, vai vendo o movimento e vai também desta forma tocando. Aqui já usava sabonetes de glicerina, que eram os sabonetes medicinais. Ao mesmo tempo, ou antes, até uns anos antes, em Pode Madrid, aparecer. no desenvolvimento.
De vez em quando está a entrar um som, Gil. Não, só para não atrapalhar, só estou a notar. Bom, não obstante, Vou em fechar, 98, desculpa, eu não sei quem que é, mas eu vou fechar aqui, eu estou procurando, tudo tá? bem, não tem problema. Aqui no Arca, em 98, eu vou como representante do artista, com um grupo das Mirandas Atlânticas, em que desenvolvo também umas peças em que eram para sentar, para tocar, para as pessoas se abraçarem, e uns grandes desenhos em dracalão que eram feitos com pó. E, portanto, isso tudo depois veio-me levantar outras questões do próprio corpo e começo a trabalhar aqui já com a Maria Manuela, em parceria, que é a minha esposa e também é artista, e também já esteve numa destas mesas, mas na realidade começamos a trabalhar também com cientistas, com médicos e com outros parceiros. Vamos já ver outros trabalhos mais à frente. Aqui neste trabalho, Roundabout, é um trabalho que é feito para o Museu de História Natural, em que fomos ter com a doutora Isabel de Cano, que é uma endocrinologista, uma senhora que esteve ligada à Revolução de 25 de Abril, e a minha ideia era precisamente trabalharmos com o corpo que engorda e ao mesmo tempo emagrece. Isto era um grande trabalho numa sala muito grande, chama a Sala de Veado, em Lisboa, e na realidade remetia para a vida de Jacques de La Motta, que trabalhava, ou melhor, foi o primeiro pugilista que, pelo facto de não poder comer, matou outro pugilista no ringue. E nós ficcionamos essa relação, e é um trabalho interpretado, é do Scorsese, o filme, e é interpretado pelo Roberto Niro. E, portanto, ele está a engordar, eu estou a emagrecer, e um grande ecrã que a gente ia andando à volta, e tinha os dias todos em que eu fui emagrecendo 40 quilos. Foi exatamente aquilo que engordou o Roberto Niro para fazer este papel. Depois, naturalmente, começamos a desenvolver trabalhos como este Strange Trolls, que foi na Austrália, em que era um trabalho de performance, em que fomos gravar toda a viagem até lá e depois andávamos na rua com as pessoas. E fomos convidados pela universidade a fazer a apresentação sobre aquilo que eram os nossos projetos, eram o Articulate, como eles chamavam, só para verem como isto depois se expande. Mais tarde, em 2015 e 2016, começámos a trabalhar com um neurocientista, o Francisco Marques Teixeira, e o Horácio Tomé Marques, que é um programador, em que nós editávamos vídeo em tempo real a partir das edições do pensamento da Maria Manuela. A Maria Manuela, isto foi apresentado em vários locais, do Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro, etc., porque depois foi muito procurada esta performance, a instalação, mas o que acontecia, assim, para resumir, a Manela está a pensar, está a dizer o que é que ela é, e é as ondas cerebrais dela que iam editando o vídeo em tempo real daquilo que ela estava a pensar e a desenhar. Curiosamente, depois, na parte de baixo, vê-se já uma outra abordagem em que passamos a gravar as ondas sonoras, mais do que o resultado físico, eram as ondas que ficavam no cartão, que depois está, vê-se mal aqui nesta imagem, mas está numa estojo de joalharia, que a ideia era preservar isto, e é como está agora neste momento, em âmbar, para ficar para o futuro. Este mind's eyes, esta capacidade de aumentar a nossa percepção da visão através daquilo que nós pensamos, partia da ideia de como seria se nós hoje tivéssemos acesso às obras do Leonardo da Vinci, não às obras físicas, mas às emoções do que ele pensava enquanto pintava. Portanto, começamos a trabalhar com este neurocientista nesse sentido. Depois, em 2016, já no Museu da República, também desenvolvemos um trabalho interativo, que era a cortina de fronteira, que passava esta relação do espaço, do mapa e do tempo, de estar num local e noutro, e era um trabalho que reagia à passagem das pessoas, não é, trazendo um vídeo do próprio espaço, que era desta ventoinha, que acionava pelas pessoas. Portanto, fazia aqui um reencontro constante. Depois começa uma exposição aqui no Algarve e no Alentejo, que é a exposição Raízes, que foi muito concorrida, etc. Vários artistas foram convidados, e eu comecei a trabalhar sobre a ideia de solidão, em que foi desenvolvendo uma figura, na altura estava a trabalhar com esta questão dos bonobos e a relação do antropoceno, a nossa pegada ecológica, etc. E comecei a desenvolver um personagem que me tem vindo a acompanhar,
Isto era um cenário que foi criado em que estava uma figura, as crianças, aliás, como se vê aqui o miúdo, ficavam muito intrigados porque o objeto estava em equilíbrio e criava toda uma encenação com a sombra e com a cor, etc. Depois sou também convidado para uma Bienal de Cerâmica muito grande, que é uma Bienal Internacional de Cerâmica, para fazer uma peça, e eu começo a trabalhar com esta ideia da mulher anã, que isto no lado aqui esquerdo vê-se a figura como era para ficar, era cortada, mas depois correu tudo mal a desformar, e eu fiquei só com os pés e com as pernas, e então readaptei à cadeira e ao espaço do levantamento do corpo, que era para ser do feminino, acabou por ficar a intenção do feminino, mas trouxe essa dimensão. Um outro trabalho que eu trago aqui, que foi o Copraxis, que foi o desenvolvimento de uma cidade de moscas. Nós estivemos a trabalhar no Instituto de Investigação de Ciência no Porto, com o Carlos Conde, que é um cientista que faz o desenvolvimento de todo o conhecimento das relações com doenças cancerígenas e outras que tais, a partir de moscas. E eu e a Ana Santos, que foi a artista que esteve a trabalhar comigo, uma artista que vive em Berlim, mas foi convidada também para este projeto, em que nós fomos visitar os locais onde eles preservam e a forma como preservam as moscas, e decidimos nós fazer uma cidade para as moscas, porque elas são e vivem sempre num espaço de tubo de ensaio. Portanto, criamos, e isto foi muito engraçado, porque as moscas, nestes espaços, elas ganharam outra dimensão para elas próprias e criaram, inclusive, os próprios cientistas, depois, a partir desta peça, começaram a questionar se o sítio onde as guardavam, enquanto ciência, um sítio estéril, era o melhor sítio para desenvolver, porque elas aqui estão presas, estes locais, estes caminhos que vêm aqui, estão aqui também pequenos vídeos de espaço, eram todos ligados, mas todos isolados, porque as moscas não podiam fugir dali, mas criavam outras dimensões. Depois, na dimensão do trabalho que tenho vindo a desenvolver, que é o glossário da solidão, e que tem a ver com esta questão do antropoceno e da relação que tecemos com a perda, não é, de identidade, de relação com o mundo, fiz uma série de peças. Isto foram várias exposições, também começaram no Porto, foram para Aveiro, foi para o Alentejo, e ia sempre acrescentando uma peça nova. Isto parte do corpo da Maria Manuela, que está moldado. Isto não são figuras, as pessoas depois intrigam-se muito, porque isto não são figuras físicas, são a partir de, à exceção desta que tem um desenho aqui no canto superior direito, em que realmente era uma performance e que anda ali a Manela dentro deste fato de macaco, e ela vai dando às pessoas plasticina, que as pessoas vão modelando e vão deixando como se fosse um desenho vivo em 3 dimensões da quantidade de pessoas que vai estando na inauguração. Isto é só feito na inauguração, esta performance, mas depois a própria figura do novo, desta figura macacada, se quisermos, está com plasticinas na mão para as pessoas poderem continuar a trabalhar, e cria uma relação com o seu todo. Isto, no fundo, serve aqui para trazer esta relação de construção do todo, destas coisas que realmente me foram interceptando, e no ponto em que, de algum modo, estou a trazer sempre esta subjetividade constante em indivíduo, em grupo, em partilha e em relação com o objeto artístico. E muito obrigado por tudo. Fica assim, então, resolvida a questão. Dentro dos 15 minutos a fazer agora, precisamente, mais um bocadinho, mas está tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Bom, vamos ter tempo para conversar, com certeza. Então, a gente vai para o professor Raúl agora, então, Sí, por favor. gracias, Luisa. Voy a compartir y me voy a ir conversando sobre algunos aspectos que yo soy el director del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Javeriana. Me dedico con Ileana Hernández y un grupo de profesores a investigar en el aspecto de temas de arte, ciencia y tecnología con relación a
a las situaciones complejas que están pasando en el mundo contemporáneo. Entonces, quiero compartir algunas reflexiones que preparé en esta presentación, la cual voy a compartir para poder conversar sobre algunos aspectos que vamos a tener acá. Entonces, voy a subir mi presentación. Ahora no me quiere subir como hice la prueba. Un segundito, por favor. Sim, tranquilo. Que se me hizo mi presentación si la tenía aquí a la mano. Ahí la pueden ver. Ainda não. Vuelvo a intentar otra vez. Discúlpenme. Isso. Dale compartir y después escoger pantalla. Pantalla. Ya, ok. Ya, ahora sí. Sim, Creo. sim. Bueno, en esta presentación que yo la denominé espontaneidades creativas, quisiera hacer como una aproximación a este contenido, que son de estos 8 puntos, los pasaré dentro de los 15 que me corresponden, a ver si logro compartir como las ideas de lo que yo preparé. Entonces, lo primero que quiero compartir es esta idea de por qué los campos de transformación en el arte, el diseño y la tecnología hacen parte de una poética que tiene que ver con el mundo contemporáneo en relación con sus innovaciones. Los retos que tenemos hoy en día justamente eh, en el tema de la coexistencia con otras especies, los humanos, es abogar por su sostenibilidad y muchos de los elementos que de alguna manera estamos inventando, tanto en el arte como en la tecnología, pues muchas veces no son sostenibles, consumen muchos recursos y por eso tenemos que hacer como una discusión y mirar si creativamente logramos poder desarrollar ese diálogo interespecie que seguramente es una de las condiciones que nos interesa más ahora que estamos pensando mucho más en las condiciones que tienen que ir más allá de lo humano. Justamente en el grupo hicimos una investigación y publicamos un libro que se llama Estética Poshumana con el fin de mostrar cómo los humanos nos podemos relacionar a nivel interespecie, no solamente con otros organismos vivos biológicos, sino también con máquinas y los devenires que, por ejemplo, hoy en día acude, por ejemplo, la inteligencia artificial para desarrollar este tipo de cosas. Yo creo que uno de los aspectos más importantes eh, tienen que ver con las dimensiones procesuales de la computación. Creo que es uno de los elementos más importantes que hoy en día pues tenemos que combinar de manera constante, cotidiana, porque el computador está con nosotros, el ordenador está con nosotros, el celular está con nosotros, pero también está sucediendo algo significativo en el mundo y es que las velocidades en los tiempos tecnológicos han cambiado, han modificado. Por ejemplo, los rovers desde Marte nos envían unas imágenes sorprendentes de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, para ver una de las imágenes de los volcanes de Marte, el robot que hace esa imagen nos la envía en septosegundos. Eso quiere decir que es 10 a la 27. Y entonces llega muy rápido, la NASA comparte y de esa manera tenemos una socialización completamente distinta. Podemos comprender lo que está pasando en otros mundos. Los sistemas Big Data son sistemas muy concretos de información, son sistemas coherentes y está toda la información prácticamente contenida ahí. Entonces creo que
cuando acudimos a estas dimensiones procesuales, pues seguramente tenemos que plantearnos nuevas situaciones eh, de lo que está pasando. Por ejemplo, en las transformaciones que tenemos que organizar en el arte y en la tecnología, y pues no seguir llenando el mundo de cacharros y de cosas, sino tenemos que preguntarnos si dentro de una programación evolutiva es posible, por ejemplo, que la inteligencia artificial no consuma tantos recursos de electricidad y de agua. Entonces, y cómo esa cantidad de recursos que se consumen, porque seguramente estamos obnubilados un poco con el tema del chat GPT, con el tema de la inteligencia artificial, pero entre más relaciones tenga la inteligencia artificial, pues seguramente más recursos se van a consumir. Entonces, pues la idea es mirar qué de esa energía o qué de esa agua que se usa en la inteligencia artificial, sobre todo en los sitios o en los centros donde están esos grandes computadores y esos ordenadores, realmente tenemos la posibilidad, por ejemplo, de reutilizar esos recursos de calor, de agua, etcétera. También dentro del tema de la computación, pues es importante mirar este asunto de la realidad mixta y la realidad aumentada. Creo que los espacios hoy en día están en la posibilidad de volverse ampliamente interactivos. Los museos, los lugares de encuentro, etcétera, tienen la posibilidad de compartir esta interactividad. Entonces tenemos unos entornos eminentemente cambiantes. Y sobre todo para acudir a esa relación es importante asumir, por ejemplo, un campo metodológico que nosotros la hemos considerado acá como metodologías híbridas. Y entre esas metodologías híbridas contemplamos el campo teórico de la bioinformación y de la cibernética de cuarto orden, que son campos crecientes que justamente le dan un paso muy importante a todo el ámbito de las artes inmersivas, donde ya hay otro tipo de conexiones con las cuales podemos compartir cosas. En esta matriz, pues yo básicamente lo que hice fue poder establecer unas relaciones que son muy contemporáneas. Nosotros, indiscutiblemente como condición humana, vivimos en un mundo de negocios, de comunicaciones, de impactos muy fuertes, pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de entender lo que está ocurriendo en los entornos de la bioinformación, el software, el hardware, el webware y el infoware, pues se convierten en elementos conceptuales con los cuales es necesario pensar otros campos, dijéramos, interesantes. Lo que nos queda de como de reto es justamente pensar que uno de los elementos de la inteligencia artificial que menos consumen energía es el tema de las redes neuronales. Entonces yo creo que las redes neuronales van a ser justamente uno de los propósitos con los cuales podemos, por ejemplo, hacer cognición distribuida. Eh, en muchas de las mesas, acá en las tres mesas, hemos tocado el tema de la cognición. Y la cognición me parece que es el elemento central. Ahora, ¿cuál sería el ámbito de esas cogniciones? Si realmente compartimos las ideas de que las plantas son inteligentes, que los materiales son inteligentes, pues de alguna manera vamos a empezar a entender que tenemos que compartir esas ideas de inteligencia, porque lo que nos espera a futuro como reto es indiscutiblemente el tema del calentamiento global. El tema del calentamiento global pues es una preocupación para todos en este momento. Ya no se trata solamente de pensar la condición del antropoceno, sino, por ejemplo, mirar la cosa positiva que planteó James Lovelock con el Novaceno, donde es necesario implementar un asunto de inteligencias. Y entonces en esta diapositiva, yo lo que quise colocar fue como una relación de la física inmaterial, de las físicas que hoy en día tienen que ver con lo digital. Lo digital indiscutiblemente nos lleva a pensar justamente en otra condición de la física, ya no de los objetos ni de la materialidad a la cual los humanos estábamos acostumbrados a disponer como recurso. Yo creo que hoy en día tenemos que pensar
que lo digital es justamente una gran posibilidad mucho más liviana de distribuir cosas. Entonces, por ejemplo, esta artista china, Song Chun, tiene la capacidad, por ejemplo, de combinar la idea computacional con las ideas también de su expresión artística. Entonces, el computador aprende rápidamente de todos los movimientos de su cuerpo y de las capacidades cognitivas del artista y reproduce cosas. Entonces, ya hay una coexistencia entre hombre y máquina para poder hacer este tipo de relaciones creativas. Esta es otra imagen donde justamente ella muestra la posibilidad, por ejemplo, de pensar con la inteligencia artificial, procesos de la vida artificial, sistemas como el blended, que es el aprendizaje profundo, y el uso de las máquinas, que es justamente un esquema híbrido con el cual podemos proseguir a futuro desarrollando cosas. En la inteligencia artificial, yo creo que un antecedente que vale la pena situar es el de la neuroetología computacional. Yo creo que los biólogos en ese momento, hace unos 50 o 60 años, empezaron a indagar sobre este ámbito que fue novedoso para su época y que hoy en día pues nos sirve, por ejemplo, para pensar en cómo la inteligencia artificial puede servir, por ejemplo, para otros usos. Eh, el tema por ejemplo, del calentamiento urbano en las épocas frías, sobre todo en Europa y en otras regiones, o en Brasil también que hay estaciones, pues tenemos la posibilidad de hacer que el calor que emergen de esos computadores se pueda utilizar y se pueda reutilizar. En el tema de la agricultura, por ejemplo, hay sistemas agrícolas que requieren de usos térmicos, pero también el uso del agua. El enfriamiento de los computadores es una cosa increíble para guardar los datos y se requiere mucha agua. Entonces, por ejemplo, un solo dato que ofreció la OCDE, 560.000 litros de agua se consume el sitio de donde están los computadores para enfriarlos. Y eso es prácticamente la mitad del consumo de agua que necesita Londres en un mes. Entonces, uno tiene que mirar realmente que las escalas en este momento necesitan condiciones importantes y sobre todo pensar en el ámbito muy complejo de la sostenibilidad, nuestros procesos, nuestros comportamientos. Hace un tiempo, Rupert Sheldrake habló de los campos mórficos de información, que es un tema interesante de cómo la genética viaja a través del tiempo y el espacio. Y lo mismo recientemente lo ha retomado eh, Catherine Hayles y Joaquín Serené para pensar cómo estas cogniciones distribuidas son capaces, por ejemplo, de ilustrarnos sobre estos temas que son fundamentales en el tema ambiental que nos compromete a todos los humanos. En las redes neuronales, pues, tanto la genética como la robótica y la ingeniería aeroespacial, pues, han inventado cosas. Por ejemplo, de la neuroetología computacional se inspiraron muchos elementos hoy en día, como los drones, etcétera, y ese tipo de cosas. Solamente mirando por qué las libélulas vuelan, las moscas vuelan, las cucarachas vuelan. Entonces aparecieron este tipo de cosas. Bueno, con el planteamiento del ADN que se hizo en el año 2015, 2005, pues vienen surgiendo otro tipo de espacios a nivel genético y tiene que ver justamente con lo molecular. Lo molecular es una de las condiciones importantes que a nosotros nos llama mucho la atención para pensar este tipo de relaciones. Acá quise demostrar en las imágenes una relación molecular que tiene que ver desde el proyecto BRAIN, que fue uno de los proyectos que surgió inmediatamente después del proyecto del genoma humano y que justamente con la inteligencia artificial se retoma el aspecto conceptual de por qué la sinapsis es importante de desarrollar. La sinapsis genera unos campos eléctricos. Todos los sistemas vivos tenemos la capacidad de desarrollar campos eléctricos. Las plantas pueden desarrollar campos eléctricos. Los humanos desarrollamos campos eléctricos y necesitamos fuerzas electrónicas
para poder existir. Nuestros organismos, por ejemplo, el corazón, si sufre un infarto, pues realmente a través de la energía eléctrica lo vuelven a reanimar. Entonces tenemos la posibilidad de vivir. La inteligencia artificial generativa, pues es uno de los enfoques que hoy en día, por ejemplo, se están utilizando en el esquema empresarial con un enfoque eminentemente comercial. Entonces, lo que a mí me parece que debemos discutir de ahora en adelante es si ese enfoque comercial y de negocios es importante, por ejemplo, para la sostenibilidad o no. Yo creo que tenemos que mediar la cosa porque seguramente con esta inteligencia artificial generativa, pues tenemos que propender hacia campos mucho más promisorios. Esta es una simulación de dos elementos que son ampliamente históricos. El de arriba es una simulación de un arrecife hecho por computador. El de abajo es un arrecife que hace 500 millones de años vivía de la fotosíntesis. Realmente hoy en día, como los mares están ennegreciendo, sufren del tema del microplástico, pues realmente vemos muy difícil que tengamos la posibilidad, por ejemplo, de seguir viviendo de la fotosíntesis. La fotosíntesis es supremamente importante para poder desarrollar, eh, por ejemplo, lo que venimos haciendo en los sistemas bioinspirados y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esta simulación uno se da cuenta que justamente la posibilidad de, de acoger la emergencia climática desde el punto de vista creativo implica de alguna manera el uso de estas herramientas conceptuales y de procesos tecnológicos que nos lleva hoy en día a pensar en otro tipo de vínculos. Estos son justamente los, los primeros arrecifes que tuvieron a través de los octocorales la capacidad, por ejemplo, de que otras especies desarrolláramos, por ejemplo, ojos. Y eso sucedió hace 500 millones de años. O sea que los desarrollos tecnológicos realmente anteceden a grandes distancias desde el punto de vista biológico y eso es uno de los elementos importantes que en el mundo molecular, pues es importante traer a colación para que tengamos la capacidad, por ejemplo, de entender estas conexiones. He tomado estas imágenes, por ejemplo, de la revista Nature, que últimamente está publicando cosas excepcionales para mostrarnos esas conexiones, esas líneas de tiempo que ya no son lineales, sino que son justamente muy atemporales. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hace el Sol. El Sol a través de sus eclipses tiene una serie de anillos y gracias a desarrollos tecnológicos como el telescopio James Webb, tenemos la capacidad de ver este tipo de coronas. Nosotros no podríamos asistir a la comprensión y a la exuberancia de estas imágenes si no tuviéramos acceso a estas tecnologías. Estas tecnologías realmente son compartidas globalmente y las podemos comprender en muchos ámbitos. Entonces, gracias a eso es que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener múltiples posibilidades en lo creativo. Y es en esta obra de Juan M. Castro, que es un artista colombiano, pues yo quise destacar algún elemento importante de cómo, por ejemplo, estas partículas que son moleculares y que parten de muchas cosas que usamos cotidianamente, como el champú, eh, los jabones, etcétera, los antialérgicos, los antibióticos, todo eso va al agua. Entonces, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de pensar si esos protozoos que están en estos organismos tan pequeños tienen la capacidad de vivir, ¿cómo podríamos nosotros pensar creativamente en otras condiciones? Entonces, el mundo molecular nos ofrece también otras posibilidades para pensar cómo podemos descontaminar aquellos elementos que justamente son vitales para la vida en torno a nuestra vida cotidiana. El moho, el, el hongo blob, que es uno de los hongos que se ha utilizado en la computación y lo han utilizado incluso para llevarlo a los viajes espaciales. Entonces, con este hongo están tratando de elaborar, por ejemplo, medicinas, están tratando de
medir la microgravedad que se vive en el espacio, cosas de eso. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, estas especies tienen la capacidad sensible de emitir información. Las plantas son altamente inteligentes, los hongos son altamente inteligentes. Este es uno de los hongos que lidera todos los campos de investigación en los laboratorios para pensar justamente en este tipo de relaciones. Y ya para finalizar, quisiera desarrollar dos ideas. Pues el mundo de las micorrizas que desarrollan el Internet de las plantas, lo que se llama el World Wide Web, entonces tienen la capacidad, por ejemplo, a nivel global de establecer una serie de conexiones de defensa de todas las plantas. Es posible que tengamos la conexión con el Internet nuestro. Nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de los líquenes y de otras especies de poder establecer monitoreos en tiempo real de lo que está ocurriendo con el tema ambiental. En el tema, por ejemplo, de la energía eléctrica y del agua, que son como de los elementos más esenciales en este momento, pues de alguna manera tenemos que pensar qué hacemos donde esa demanda tan alta de los centros donde se desarrolla la inteligencia artificial, pues tenemos la capacidad de distribuir. Y por último, quisiera hablar de las cogniciones, de las acciones cognitivas, lo que se llaman las estrategias Freestone, que tienen la capacidad, por ejemplo, de ser perceptivas y también de ser activas. Entonces, en ese sentido, diríamos que si uno distribuye la cognición, tendría la posibilidad, por ejemplo, de hacer una transformación muy alta en el tema que nos compete en esta conversación. Muchas gracias. Obrigada, professor Raul. Ainda temos tempo aqui agora para a gente conversar, né, a respeito das falas. Alguém gostaria de começar pelas perguntas? Yo quería hacer una pregunta. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bueno, Tudo David, bem. hola, ahora sí. Ah, no, se cerró. No levanté la mano porque no encontré la pequeña mano. Bueno, pues un gusto saludarte, Luisa, Gilberto, nuevamente, a todos. Muchas gracias por sus intervenciones, muy interesantes. Yo quisiera hacer un par de preguntas. La primera de ellas para el profesor Emilio, ¿sí? Para preguntarles sobre las dos últimas obras que mostraste, Emilio. La primera, la de Panorama, que mostraba la interacción entre la universidad y el contexto social de la época. Dices tú de la época. Y la pregunta tiene que ver con, en este momento, cuando en mucho las redes sociales son las que capturan la dinámica social de los jóvenes, especialmente de los jóvenes, ¿cómo crees tú que podría plantearse la idea de un panorama que juntara estas dos cosas y de qué otra manera podría existir la relación entre este tipo de trabajo panorama, que es un trabajo inmersivo, interactivo, fuertemente envolvente, con el tema del contexto social visto desde las redes? Y la otra obra que mostraste, Emilio, alrededor del traductor Ecomedia, Ecomedia, en el sentido de que si hay una idea de producir una interacción entre lo que se encuentra fuera del espacio arquitectónico, que es como plantas y cosas de estas plantas urbanas, y el espacio interno de la galería, el espacio arquitectónico interno, donde vemos como eso, ¿no? Como una interacción con ese afuera que parecía ser las plantas. Bien, y la segunda pregunta es para ti, Luisa. Estaba pensando si de alguna manera estas narrativas geolocalizadas del olfato, del olor sensorial, ¿no? En tanto que ellas viajan, de alguna manera pensaba yo, si viajan por el aire, ¿cierto? Así como también pueden viajar con las plantas, con las semillas, con las esporas, incluso si viajan en estos pequeños vidrios o empaques, botellas,
de alguna manera esa cartografía ya se desplaza, se distribuye y ya no estaría tan localizada en lo físico concreto de los mapas anteriores. Eso. Muchas gracias, Iliana. Bien, un poco comentando respecto a la pregunta que hacías. A ver, tampoco he podido, digamos, explicar con con demasiada extensión, ni puedo hacerlo ahora tampoco cada una de las piezas porque nos comeríamos el tiempo, pero yendo directamente a la pregunta que me haces, el proyecto de Panorama es un dispositivo que está a disposición, digamos, de quien quiera utilizarlo, además de nosotros. Es decir, no solamente es una proyección, sino que en ocasiones hacen performance, también hay cuestiones de danza, etcétera. Es decir, de alguna forma es una especie de habitación que tiene una proyección dentro y al mismo tiempo, como es una pantalla de retroproyección, se ve desde el exterior. O sea, en realidad es una especie como dispositivo un poco abierto, por decirlo de alguna manera. Y precisamente sobre esto, el otro día había unos jóvenes, ¿no? Los jóvenes investigadores de mi grupo, ¿no? Que nos hacían precisamente una pregunta similar de si podrían utilizarlo para realizar sus propios proyectos en este dispositivo, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión diferencial es que podrían utilizarlo, claro que sí, pero en ningún caso ya va a ser con la propuesta que nosotros hemos realizado desde el punto de vista de lo que era el documental basado en la imagen en movimiento. Porque nosotros, aparte del discurso crítico respecto a universidad, sociedad y conocimiento, básicamente, formalmente, es una envoltura, digamos, una proyección audiovisual que está basada en una serie de registros. eh, por lo tanto, está hecho con una tecnología, ¿no? Digamos, la tecnología de la imagen, ¿no? Mientras que actualmente, como tú bien dices, los jóvenes están trabajando con tecnologías más de redes, de conexión y de comunicación entre ellos, donde se producen cosas, pueden aparecer cosas que tengan una formalidad en imagen, pero también puede ser en otro tipo de cuestiones. Este nuevo lenguaje van a tener que ser, digamos, desde, en este caso nosotros, yo suelo decir a los investigadores, digo, bueno, ahí tenéis el dispositivo, en ningún caso va a ser lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros pertenecemos a otra mirada muy interesante y que todavía creo que sigue siendo interesante, pero que se necesita algo que es muy diferente y que vamos a ver en los próximos años, cómo los jóvenes van a empezar a realizar sus propias propuestas, ¿no? En este caso, el dispositivo es una excusa. Y por la otra pieza que me comentas de... No me he querido explicar, explayar demasiado, tengo que ser muy rápido, pero Transductor Transmedia lo que hace es que coloca, básicamente son dos nodos de comunicación, coloca una serie de sensores y luego coloca un receptor que traduce esa información que envían los sensores. Esto es una cosa muy habitual en las ciudades contemporáneas. Vas a cualquier ciudad, precisamente ahora que está aquí Pablo, hace poco, bueno, unos meses estuve en Porto y la ciudad está llena de sensores que están enviando continuamente información por mil cosas. Básicamente lo que trabajan sobre todo es con tema de contaminación, de tráfico, bueno, son estas cosas que hay en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces nosotros utilizamos esta idea para trasladar estos sensores a un paraje, digamos, vamos a decir, natural, porque en estos parajes natural también están ocurriendo muchísimas cosas que tienen que ver con las, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que están ocurriendo en ese momento, el tema de luminosidad, el tema de sonido, todos estos elementos se transmitían a la pantalla, digamos adentro de la sala, y estos elementos, digamos, interactuaban o alteraban la imagen que estaba, que se producía dentro de la sala, ¿no? Entonces era una manera de sensibilizar al espectador que existe, que estamos en una realidad, digamos, compleja en la que lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera están conectados absolutamente, ¿no? Y bueno, podría hablar un poquito más de la pieza, pero no quiero excederme con el tema. Te agradezco y no sé si te podré haber, en fin, aclarado un poquito respecto a la... Claro, claro que sí, muchas gracias. Sí, muy interesante. Obrigada, Helena, pela pergunta. E acho que esse é uma das questões de trabalhar com o fato, né?
até Raul vai falar dos mundos moleculares, né? Então, pensando que a molécula do olfato, né, ela tem um movimento e um percurso. No trabalho da Joseli, o que acontece? Mesmo aqueles objetos engarrafados, aquele cheiro que ali primeiro se estabelece no momento que a pessoa lacra, esse cheiro ele se transforma claramente, né? Então, assim, essa ideia de geolocalização, ela não teria mais um marcador físico único, né? Numa relação espaço-temporal física, mas uma relação muito dinâmica de fluxo. Então, se a gente fosse pensar numa ideia de visualização dessas narrativas, pensando a molécula olfativa, né, claramente a gente teria que trabalhar com a ideia de fluxo, de percurso, né, de uma questão muito dinâmica. O que eu acho que é o grande desafio de trabalhar com o olfato, né? Na medida em que, apesar da materialidade da molécula, ela se movimenta, né, e se recompõe com outras moléculas o tempo todo. Então, é uma instabilidade mesmo, né, de pensar esse elemento como um marcador único e físico. Então, eu entendo que pensar geolocalização, claramente é preciso a gente pensar de uma maneira como fluxo e realmente não como os mapas, né, anteriores, mas numa outro modelo de representação, tá? Já anotei aqui porque você já me inspirou aqui para pensar justamente, né, uma visualidade que dê conta desse processo molecular, né? Se eu te respondi, então teria que de alguma maneira rever a ideia de geolocalização. Eu acho que sim, permanece, mas a ideia de fluxo, né, de geolocalizar um fluxo, né, um movimento contínuo, né, um percurso. Ujú. Muy interesante me parece eso, una geolocalización dinámica en un mapa que lo exprese el movimiento, ese flujo. Ujú. Sim. Gracias. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente tem tempo aqui para... Aí alguém mais tem alguma pergunta aqui para o professor Raul e para o Paulo? Eu posso fazer, então, pensando nessa questão que eu acabei de responder, professor Raul, essa questão molecular, né? Então, quer dizer, como a gente tem um aporte tecnológico, e aí a gente, claramente, enquanto artista e pesquisador, a gente precisa se instrumentalizar dessas tecnologias. Como pensar, então, esse mundo molecular? O senhor disse que é professor na arquitetura, né? Aí eu fiquei pensando, e a pergunta para o professor Paulo é da mesma forma. Como a gente... como o senhor tem aplicado, na verdade, conversado no contexto da arquitetura para pensar essas tecnologias nesse nível molecular ou no nível também como o telescópio, né, que vai além de uma dimensão próxima da visualidade, como pensar arquitetura? Eu fiquei, isso muito me intriga também. E aí a pergunta para o Paulo seria nessa mesma questão, né, de como a pesquisa nossa em arte, ela se reverte ou ela implica nesse pensamento na graduação, na pós-graduação, dentro dos campos disciplinares que a gente está lecionando. Luisa, muchas gracias. Yo creo que sí, el mundo molecular viene avanzando fuertemente. Recientemente se hizo una publicación de Refik Anadol, es un artista que trabaja mucho con inteligencia artificial y justamente él trabajó una obra sobre la arquitectura molecular, mirando todos los temas de los materiales y lo que se usa, por ejemplo, lo que usamos los humanos en el tema de la construcción. Yo creo que la mirada, por ejemplo, hacia lo molecular tiene que ver también con el oxígeno. El oxígeno es una cosa bastante interesante, al igual que el nitrógeno.
Cuando uno mira los pavimentos, por ejemplo, o ve las fisuras que se hacen en los muros, en los cementos, en el pavimento, hay planticas que emergen de abajo. Entonces Sim, se sim. junta el oxígeno y el nitrógeno. Y eso es un alimento propicio para que las plantas tengan la capacidad, por ejemplo, de alimentarse. Y luego viene la fotosíntesis del sol que les permite emerger de manera propia. Entonces el mundo molecular nos está enseñando cosas muy interesantes que por nosotros, por ser una especie eh, grande, nos hemos creído que somos una especie mayoritaria, pero no es así. Somos una especie Sim. muy minoritaria. Somos el 0,02% de la biomasa verde del planeta. Recientemente también se ha hecho como una investigación interesante acerca del sílice. Los meteoros y los científicos de la física eh, de la astrofísica han dado cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene el sílice. El sílice, si se junta con el carbono, daría la opción, por ejemplo, de 14 enlaces covalentes. El sílice tiene 6, el carbono tiene 8. Entonces, la vida se amplía. ¿Qué hemos hecho los humanos? Los humanos hemos ido en contra, por ejemplo, de factores interesantes en la vida. Entonces, a nivel molecular no hemos entendido el asunto de la vida. Y por eso a mí me llama mucho la atención entender esa relación molecular. Y justamente a través de las artes es que podemos encontrar posibilidades. Por ejemplo, como lo hizo Juan Manuel Castro, cuando encuentra que a nivel molecular todo lo que nosotros desechamos, botamos, etcétera, es una gran posibilidad, por ejemplo, para pensar cómo a nivel molecular podemos incluso descontaminar microplásticos, todo eso que está ennegreciendo hoy en día nuestros mares, los ríos, etcétera. Entonces, en ese sentido, creería que lo molecular sí en este momento necesita un campo de acción muy interesante para poder desarrollar cosas. Y junto con la computación no se pueden hacer las Sim. dos cosas. Muito obrigada, professor Raul. Bom, Professor Paulo? muito bem, e muito rapidamente, só para, enfim, deixar aqui esta relação dentro da pesquisa e como é que ela se reverte no ato do fazer, porque, no fundo, todos nós estamos envolvidos com as questões de índole eh, teor visual, criação artística, estudos de arte, não é? E essas questões todas são, não é, transversais a todas as formas de relacionar, quer seja através da dimensão formal do objeto, quer seja através da constituição conceptual do objeto que se transforma e converte noutras coisas. Não obstante, o que é sempre interessante, do meu ponto de vista, é o impacto que estas coisas, enfim, que nos vão atravessando, seja uma preocupação de índole molecular, social, ou outra construção que seja inerente, como neste momento as questões climáticas, né? Todas elas têm expressão e são transversais à produção artística e, como tal, há sempre uma forma de reconverter. E eu acredito que a arte, no fundo, não existe para trazer soluções, mas sim para questionar. Portanto, sempre que nós estamos a desenvolver qualquer trabalho, não estamos a dar nenhuma resposta, mas sim, e se calhar muito mais importante, e de forma até mais consciente, é questionar o porquê. Aliás, no seguimento do último livro do Jonathan Crary, em que ele fala sobre a tradução para portuguesa, chama-se Terra Queimada. Não é a melhor tradução, mas o nome original é Scorched Earth, que vem do esfolado, não é da ideia de esfolado, e tem um subtítulo que é Beyond Digital Age to Post-Capitalism World, em que ele associa todas estas revoluções tecnológicas, desculpa, Raul, não tanto para solucionar e para questionar, mas como um caminho trágico da sociedade que, na opinião dele, até devíamos desligar tudo. E não é o único que pensa nisso. Mas, não obstante, faz parte do processo do questionamento, inclusive da vida académica, não é? De relacionar e procurar.
portanto, não há certos nem há errados, mas é tudo uma questão de posicionamentos. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguém com alguma questão? Nós estamos aqui 15h30. Acho que a gente Uma bateu mesa. no tempo, né? Foi assim, uma mesa muito linda. Eu queria agradecer a presença de todos. A Luísa, como sempre, ali, ó, segurando, né, o bastão de maneira genial.